Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Antigamente, pela Páscoa, matavam um cordeiro para cobrir os pecados do povo. E os pecados apenas eram cobertos. Eles não desapareciam, eram cobertos. Imagine que você tem aqui lixo e põe um tapete por cima. O lixo continua lá. Mas Jesus veio quebrar esse sacrifício animal. E Ele próprio é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. É por isso que Paulo está aqui a dizer que Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Nós, para a remissão de pecados, já não matamos cordeiros porque Jesus fez um sacrifício para sempre. Não é preciso mais sacrifício nenhum para a remissão dos nossos pecados. Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Por isso é que Ele está aqui a dizer, fazei a festa, olha aqui. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Por isso celebremos a festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de ressurreição. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E o Evangelho é isto, é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, nasceu numa manjedoura, formou 12 apóstolos e mais de 70 discípulos. Foi morto, foi à cruz, desceu à cova, mas a cova não o susteve, a morte não o susteve. Ele venceu a morte, ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Ele reina e nós nele reinamos, porque Ele nos ressuscitou com Ele e nos assentou com Ele nos lugares celestiais, como diz a palavra, em Cristo Jesus. Você e eu ressuscitamos em Cristo Jesus. Então, o que é a Páscoa? O que é a nossa Páscoa? O que é que significa a Páscoa? A nossa Páscoa é a nova aliança. É uma nova aliança. Jesus, quando estava a celebrar a Páscoa, a Santa Ceia, a última ceia, Ele tomou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. E em Hebreus, no capítulo 9, verso 20, diz assim: este é o sangue da nova aliança, para nele obedecerdes. Este é o sangue da nova aliança. O novo sangue é o sangue do Cordeiro, é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Páscoa significa aliança. Aliança eterna em Cristo Jesus. Ouviu bem? Aliança eterna. Esta aliança não acaba. Porque não é uma aliança feita por intermédio de homens, mas através do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma aliança eterna. Deus fez várias alianças com o ser humano, mas Ele quebrou-as todas. Mas esta aliança foi feita através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele desceu à terra e no seu sangue fez uma aliança por todos nós. E nessa aliança, você e eu temos vida. Então a Páscoa para nós significa uma nova aliança. Uma aliança eterna. Uma aliança de vitória. Uma aliança de alegria, de festa. Porquê? Porque Ele venceu a morte. Páscoa significa aliança. Páscoa significa vida eterna. Lá em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Você crê no Filho? Se crê no Filho, você tem a vida eterna dentro de si. Você entrou na eternidade. Você já está na eternidade. Porque quem tem o Filho, quem crê no Filho, não há de ter, tem agora a vida eterna. Então ter o Filho é vida eterna. Você crê no Filho, quando você crê no Filho, crê no seu sacrifício na cruz. Então, Páscoa para nós é vida eterna.
Páscoa para nós é vitória sobre a morte. Páscoa para nós é vitória sobre a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu aguilhão? Diz lá em Coríntios, no capítulo 15. Ele venceu a morte. E todos aqueles que creem nele e entram no reino de Deus por ele, venceram a morte. A morte não tem poder sobre nós, porque nós estamos em Cristo. É por isso que ele diz que nos dá vida e vida com abundância. Porque a morte não tem poder sobre todo aquele que tem vida e vida com abundância. Vida no corpo, na alma e no espírito. Então diz assim no versículo, no 1 Coríntios 15:54, devorada foi a morte pela vitória. Devorada foi a morte pela vitória. A cruz é a nossa vitória. A cruz não é derrota. A cruz não é fracasso. A cruz é vitória para a humanidade que crê no Senhor Jesus Cristo, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para todos os santos que vivem a caminhada cristã. Amigos, nós em Cristo somos mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores. Então Cristo é vitória sobre a morte. Cristo é vitória sobre a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Devorada foi a morte pela vitória. A vitória de quê? De Cristo na cruz do Calvário. Jesus diz uma palavra fantástica quando está na cruz. Está consumado. Depois de ele dizer isso, entregou o Espírito. Mas ele diz, está consumado. Tudo o que havia de ser feito para a vitória estava consumado. Estava consumado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Páscoa é derrota de Satanás. Páscoa é cruz. Páscoa é morte. Páscoa é ressurreição da morte. É vitória sobre a morte. Páscoa é vitória sobre Satanás. Lá em Colossenses, no capítulo 2, verso 15, diz assim: despojando as autoridades e poder malignos, triunfou sobre todos eles na cruz. O diabo foi despojado. O diabo não tem armas. O diabo não tem armadura. Foi completamente despojado. E na cruz, toda a nossa culpa, tudo aquilo que nos culpava, tudo aquilo que nos levava para o inferno, tudo aquilo que nos levava para a morte, foi cravado na cruz. Na cruz há vitória sobre a morte, há vitória sobre Satanás, há vitória sobre o pecado. Satanás e os demónios foram despojados na cruz. Foram expostos à vergonha. Jesus triunfou deles e expôs-los à vergonha. E foram completamente despojados. Quando você pensa em lutar contra o diabo, quando você tem que orar e fazer guerra, você lembre-se que está a lutar contra o ser completamente despojado, completamente desarmado, nu. Era assim que os derrotados caminhavam atrás, acorrentados, atrás do general vitorioso. Era assim. Era o cortejo que se fazia em Roma. Eles traziam os inimigos derrotados e vencidos, acorrentados e nus, expostos à vergonha. E o povo ria-se deles. É assim que esta ilustração acontece em relação a Cristo e em relação ao diabo. Cristo, nosso Senhor, despojou o diabo e triunfou e levou a nossa vitória ao Pai. E houve alegria nos céus e regozijou-se todo o universo pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. É derrota sobre Satanás. É derrota sobre a morte. É derrota sobre o inferno. Páscoa é vitória sobre Satanás. Páscoa é liberdade. Nós éramos escravos de Satanás. Nós éramos escravos da morte. Nós éramos escravos do inferno. Mas em Cristo nós somos livres. Completamente livres. É por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós fomos livres como? Nós fomos livres pela sua morte e pela sua ressurreição, pela sua morte na cruz e pela sua ressurreição. Hoje é dia de Páscoa, hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa.
Nós somos filhos da vida. Nós somos filhos da liberdade. Nós somos filhos da ressurreição. Porque a ressurreição deu à luz. Jesus deu à luz a todos nós. Jesus disse assim: quando o Filho do Homem for levantado, atrairá todos a Ele. Você foi atraído a Ele por causa dele ter ressuscitado, por causa dele ter sido levantado. Liberdade. É por isso que Pedro diz: não abuseis da liberdade. Agora que sois livres, ele disse, agora que sois livres, está lá em 1 Pedro 2,16, agora que sois livres, não abuseis da vossa liberdade. E isso é muito importante para nós. Nós somos livres. Você é livre completamente, então não abuse da liberdade. Não pense que pode fazer tudo. Não, liberdade é também nós sermos pessoas de consciência. É sermos pessoas responsáveis. Sabemos que podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém fazer. Essa é a liberdade. Saber que posso fazer tudo, mas agora também sei que não devo fazer certas coisas. Isso é liberdade. Você sabe que pode fazer, mas não faz de livre vontade. Não faz porque você ama aquele que o salvou. Então por isso o apóstolo está aqui a dizer: agora que sois livres, não abuseis da vossa liberdade. Mas liberdade de toda a maldição. Pedro diz assim: sabeis que não foi com prata nem com ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que recebeste dos vossos pais, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que fomos libertos de toda a maldição que vinha dos nossos pais. Mas também fomos libertos de toda a maldição da lei. Porque quem não observasse a lei estava amaldiçoado. As pessoas que hoje querem viver na lei, se não a cumprirem, estão completamente amaldiçoados. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Está lá escrito em Gálatas 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diz que Ele foi pregado na cruz. Morte e morte de cruz. Ele foi amaldiçoado no nosso lugar. Por isso Ele foi à cruz e morreu na cruz. Mas a morte não o susteve. Sabe porquê? Porque Ele não tinha pecado. Os pecados que estavam nele eram os nossos pecados. Por isso é que a Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. Está lá escrito em Isaías 53. O castigo que nos traz a paz. É por isso que Jesus vai dizer que Ele nos dá a verdadeira paz. Deixe-vos a minha paz. Não vos a dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de alegria. Que a paz de Deus, esta é a minha oração para si e para toda a igreja. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração. Saiba que você é livre. Saiba que você é uma pessoa livre, de consciência completamente livre. Saiba que Satanás não tem poder sobre si. Satanás não tem poder sobre si. Porquê? Porque você tem o selo do Espírito Santo. Você está selado para a vida eterna. Selado. Se o diabo tentar tocar em si, está a contas com Deus. Porque você está selado. Você não é mais do mundo. Você não é mais de Satanás. Deixou de ser escravo do diabo. Você é um servo de Deus. Aliás, você é um filho de Deus. O diabo não lhe pode tocar. Na oração do Pai Nosso, diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, ao orar no capítulo 17 de São João, vai dizer assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Essa foi a oração do nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai, para todos nós. Então que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração. Viva em alegria, viva em festa espiritual, viva em vitória, porque Cristo é a nossa vitória, o nosso Cordeiro Pascal. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.